Bom dia, sou o pastor Valdecir Moura, em mais este momento de comunhão matinal, para juntos nós refletirmos na Palavra de Deus e também orarmos ao Senhor. Eu quero lhe convidar neste momento, antes de orarmos, nós lermos a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, que diz assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero refletir com você sobre como é importante nós lidarmos com diferentes opiniões. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ter o entendimento de que desde a infância as pessoas têm opiniões diferentes, seja opiniões por simples coisas do nosso cotidiano ou até mesmo por coisas mais sérias, por temas que precisam de maior embasamento, de maior aprofundamento e reflexão. E se nós pararmos para aprofundar esse pensamento, vamos ver que até mesmo dentro das igrejas, das congregações, das comunidades, acabam surgindo desacordos, desentendimentos ou entendimentos diferentes sobre diversos assuntos, diversos temas. E um dos pontos que torna a comunhão por demais relevante é justamente isso. Através desses debates, dessas conversas, cada um de nós temos que ter o entendimento que um pode ajudar o outro a enxergar o assunto com mais clareza. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, para o livro de Jó, nós vamos ver opiniões diferentes. Nós vamos ver várias divergências entre Jó e seus amigos. Porque no livro do patriarca Jó, vemos relatada a história que Jó e seus amigos tinham opiniões diferentes sobre a razão das tragédias que vieram sobre a vida de Jó. Se nós olharmos para o amigo de Jó chamado Elifaz, nós vamos ver que ele tinha certeza que Jó havia cometido algum pecado grave. E por causa disso, Jó estava sendo castigado. Só que nós vemos que Jó estava convicto da sua inocência. E Jó acreditava que Deus era a seu favor. Se nós caminharmos neste pensamento sobre o livro de Jó, nós vamos ver que os 4 amigos de Jó colocam suas opiniões diferentes e divergentes. E parece que ao ler a opinião de cada um, nós podemos até vê-los de uma forma exaltada, cada um defendendo o seu ponto de vista. No entanto, apesar disso, nas entrelinhas da história contada é notável que entre eles existia respeito mútuo. Cada um ouvia o outro com atenção. Por algumas vezes era quase um discurso a colocação de cada um. Mas, mesmo assim, eles esperavam a vez do outro falar. Até mesmo Eliú, que era o mais jovem, teve sua vez, o que é algo muito importante considerando a cultura oriental. Eliú esperou a vez dos mais velhos, mas no final ele também pôde falar e foi ouvido. Então nós vemos que os conflitos, que as divergências, que as opiniões diferentes
fazem parte da nossa existência. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos entender que amar os outros é aprender a conviver com as divergências. Neste versículo que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus Cristo, ele deixa um mandamento, que é que nós temos que amar uns aos outros como ele nos ama. Isso significa que temos que concordar que é necessário nós aprendermos a lidar com os pensamentos diferentes, as opiniões diferentes. Até porque nós estamos em um sistema de mundo onde algumas divergências são entre o que é certo ou errado. E como novas criaturas, por meio da fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê nele deve saber ouvir e ter amor pelo outro. E isso implica que nós temos que ouvir o outro em paciência, para explicar o seu ponto de vista também. É muito comum, nesses dias que estamos vivendo, vermos as pessoas com opinião bem formada. Se nós abrirmos as redes sociais, nós vamos nos deparar com várias publicações expressando opiniões. E isso não é um problema em si, mas o grande problema está em como cada um de nós lida com essa situação. Quantas pessoas que já deixaram de amar outra por divergência de pensamento, por divergência de ideias, por divergência de gostos. Porém, a palavra de Deus vai nos levar ao entendimento de que nós precisamos amar uns aos outros. Quantas pessoas que estão vivendo infelizes por causa de desentendimentos que geraram ressentimento, e simplesmente isso aconteceu por uma divergência de pensamento. Porém, não é assim que nós devemos lidar com as nossas diferenças. A divisão enfraquece relacionamentos, deixando a todos inseridos nessa divisão vulneráveis aos ataques do inimigo. Jesus Cristo, ele mostra o prejuízo que a divisão causa quando ele ensinou lá em Mateus capítulo 12, versículo 25 e 26. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a arma mais poderosa para nós lidarmos com as opiniões diferentes, com as divergências, é o amor. Aquele que ama o seu semelhante não ataca, mas toma a iniciativa de ensinar. A palavra de Deus deixa isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, para nós vencermos as divergências
e aprendemos a lidar da melhor forma com as opiniões diferentes, nós precisamos nos revestir do amor, buscando em todo tempo sermos pacificadores, e desse modo nós vamos ter a capacidade de ouvir uns aos outros e agregar na vida do outro, ensinando e exortando de modo sábio, porque onde há muito barulho, ninguém é ouvido e nada é acrescentado. Mas quando há o respeito mútuo e paramos para ouvir o que o outro tem a dizer, nós vamos ter entendimento da ideia do outro e também a oportunidade de expressar a nossa opinião. Que nós venhamos compreender a importância de construir relações saudáveis, pautadas no diálogo, no respeito mútuo e na obediência à palavra de Deus, que é o fundamento de uma vida saudável, que é o amor. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Eu quero neste momento orar juntamente com você. Pai querido, em nome de Jesus, oramos a Ti agradecidos por mais esta manhã que o Senhor nos propiciou, de nós estarmos em Tua presença, tendo conhecimento da Tua palavra, sendo direcionados por Ti para sabermos lidar com as opiniões diferentes. Porque, na verdade, nós não devemos nos importar com o fato das pessoas terem opiniões diferentes das nossas, Senhor. Até porque nós não somos donos da verdade. Mas nos ajude a nós procurarmos aprender com cada conexão, com cada vínculo, com cada pessoa, com cada relacionamento. Meu Deus, nos ajude a nós compreendermos que nós não precisamos aceitar tudo, mas devemos respeitar o outro, até mesmo em suas opiniões que divergem das nossas. É bem verdade, meu Pai, que nesses dias é claro e nítido a existência de lobos devoradores que, sob o pretexto de um amor descompromissado com a obediência à palavra do Senhor, acabam alcançando apenas as emoções dos ouvintes, mas não mudam suas convicções, trazendo argumentos humanos que são destrutivos muitas vezes, mas que nós possamos, meu Deus, mesmo num tempo de opiniões divergentes, respeitarmos o outro em amor, sem abrirmos mão dos princípios, valores e cultura do Teu reino, e obedecermos a Tua palavra em tudo. Que a razão da nossa unidade seja o propósito estabelecido pelo Teu amor, e que esta razão seja maior do que as nossas divergências. Que nós venhamos nos revestir do amor de Deus para divergirmos com sabedoria. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a fazermos sempre aquilo que agrada ao Senhor. Meu Deus, alcança cada lar, cada família, cada matrimônio, cada instituição social, religiosa, civil, profissional. Meu Deus, que essas divergências existentes dentro de casas, de lares, de famílias, de ambientes sociais, venha transcorrer de uma forma que as opiniões sejam respeitadas, embora talvez não sejam aceitas, que nós tenhamos maturidade para prosperarmos em obediência à Tua palavra e amarmos uns aos outros
reproduzindo no contexto do relacionamento bondade, misericórdia e perdão. Pai querido, alcança cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão orando juntamente conosco, aqueles, meu Deus, que irão ouvir esta palavra em outro momento, que nós possamos aderir aos ensinamentos da Tua palavra, compreendendo que o amor tudo supera e suporta com paciência, que venhamos manifestar o Teu amor, sabendo divergir, meu Deus, com sabedoria, compreendendo que somos seres diferentes e podemos ter opiniões diferentes. Obrigado, Senhor, por este tempo na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos. Guarda-nos e esconde-nos em Ti e propicia-nos um dia vitorioso e extraordinário. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe grandemente neste dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.